Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao módulo onde você vai aprender como criar uma estratégia de conteúdo com inteligência artificial. Sim, você vai ver como pegar os 10 passos da estratégia de cabo a rabo e executar esses 10 passos dentro da inteligência artificial, possibilitando com que você consiga fazer uma estratégia de conteúdo em 3 horas, ou, quem sabe, em menos. Aqui a gente já fez testes onde a gente conseguiu fazer uma estratégia completa em menos de 2 horas. Então, esse é o poder da IA aplicado para estratégia de conteúdo. E antes, o que a gente levava 8, 10, 15, 20 horas, dependendo do projeto, para terminar, agora a gente consegue fazer em literalmente 10 vezes menos tempo, graças à IA e ao método que você vai aprender aqui nesse módulo. E nessa aula, eu quero mostrar para vocês justamente uma visão geral do método. Eu quero que vocês entendam a base dele, os princípios desse método, para que vocês consigam navegar melhor durante todo esse módulo. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou mostrar para vocês os fluxogramas que eu desenhei. Vocês vão ver que ao longo de todos esses módulos de IA vai ter bastante fluxograma, desenho, mapa mental, porque é assim que a minha mente pensa e é assim então que eu vou trazer as informações para vocês, porque é o jeito que eu acho que fica mais didático. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela para vocês darem uma olhada, deixa eu me diminuir aqui, para vocês verem. Então é o seguinte, gente, primeira coisa que vocês têm que entender é justamente a base desse método, como é que ele vai funcionar em termos bem gerais. Então a estrutura, ela é muito simples. Nesse método, a gente não vai trabalhar com prompts soltos. Eu não vou te passar uma estrutura de prompt mágica e esse prompt vai executar toda uma estratégia para ti, porque isso não funciona. Inclusive, aqui na Like, a gente acredita que prompt não funciona. A gente não defende o uso de prompts genéricos e generalizados, porque geralmente o que a gente quer executar com a IA é uma tarefa complexa. Na verdade, é um conjunto de tarefas que é muito complexo de se fazer. Então é difícil tu compilar todas as informações possíveis dentro de um único prompt e a IA conseguir interpretar todas essas informações. Então, o que tu precisa fazer, que é justamente o que a gente vai ver nesse método, é criar um ecossistema de agentes, criar um ecossistema de ferramentas de IA que permita tu executar cada uma dessas tarefas de forma sequencial, conectando uma na outra, pegando o resultado de uma e colocando na outra, e assim executando aquela grande tarefa ou aquele grande processo que tu quer executar. E é justamente essa a premissa que a gente está trazendo dentro do método de estratégia de conteúdo com IA, que é o seguinte, dá uma olhada aqui na minha tela. Então, o nosso sistema, ele é bem simples. Existe uma lógica que vocês precisam entender quando a gente usa IA, talvez, muito provavelmente você já sabe, que é o seguinte, qualquer IA, ela funciona à base de input e output. O que isso significa? Significa que eu coloco uma informação lá dentro para ela, pode ser uma planilha, pode ser um texto, pode ser um... De novo, pode ser uma planilha, pode ser um texto, pode ser um relatório, e baseado nessa informação, nesse input que eu coloquei lá, nessa informação de entrada que eu alimentei lá, a IA vai trabalhar, baseado no comando que eu mandei para ela, no que eu pedi para ela fazer, e ela vai me gerar um output, um resultado. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que a IA ela faça uma análise de relatório das métricas do meu perfil do Instagram. O que eu faço? Eu coloco o meu input, que é justamente esse meu relatório, coloco essa entrada e peço para ela, ó, faz um relatório baseado nesses dados aqui. A IA vai trabalhar e vai me trazer o output, que é o relatório. Então, essa é a estrutura que a IA funciona. Todas as IAs elas funcionam assim. Tu dá um input e ela retorna um output. E quanto melhor é o input que tu dá para ela, ou seja, quanto melhor é a informação de entrada que tu fornece para ela, logicamente, melhor vai ser a saída que ela vai te dar. Então, essa é a premissa. E o que a gente vai usar aqui para criar estratégia de conteúdo é uma questão que a gente pode chamar de encadeamento de entradas e saídas. Então, basicamente, a gente vai ter vários agentes e vários chats para criar a nossa estratégia de conteúdo e cada output que a gente usar num agente, a gente vai levar para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, encadeando essa inteligência, encadeando essa sequência de informações para IA cada vez mais e gerando resultados mais próximos da realidade. Então, essa é a lógica, tá? E exemplificando dentro de cada um dos passos da estratégia, porque vocês já viram que são 10 passos, né? Como é que vai ficar esse método dentro de cada um dos passos? Então é muito simples. O passo 1, a gente vai simplesmente dar um input para a IA vai trabalhar e vai nos resultar no output.
No passo 2, a gente vai pegar o output que a gente teve no passo 1, ou seja, no agente 1 que a gente usou para fazer a estratégia de conteúdo, e a gente vai dar mais um input para ela. Então, basicamente, a gente usou o output, o resultado que uma outra IA gerou para a gente, como input aqui, como entrada para ela processar e trabalhar. Então, eu uno isso com mais um input, com mais uma informação, a IA vai trabalhar, e ela vai me gerar o output, ou seja, meu segundo trabalho. Como assim? Deixa eu te explicar. Vamos supor que o passo 1, né? Vamos supor não. O passo 1 da estratégia de conteúdo é objetivos do projeto, tá? Objetivos. Como é que isso funciona na prática? Aqui eu dou um input para ela gerar os meus objetivos do projeto, da estratégia de conteúdo. Aí ela vai trabalhar e vai me gerar a lista de objetivos, né? Que vai estar condizente com tudo que eu disse para ela. Quando eu for, por exemplo, para o DNA, que é o passo 2, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os objetivos para a inteligência artificial, então vou anexar o documento que está os objetivos do meu projeto e vou dar um input, vou dar mais uma informação para ela trabalhar. Baseado nisso, a IA vai unir essas duas informações, vai trabalhar e vai me gerar o output 2, que vai ser o DNA. E eu vou fazer isso para todos os passos. Então, por exemplo, no passo 3, eu vou colocar os objetivos do projeto, que é o output 1, o DNA, que é o output 2, o input, ela vai trabalhar e vai me gerar o passo 3 da estratégia. E isso eu vou fazer para todos os passos. Então, vou colocar o output 1, o 2, o 3, o 4, infinitamente para todos os passos. Então, essa é a lógica que a gente vai usar para conseguir fazer a IA gerar bons resultados. A gente vai encadeando todas as informações que a gente for gerando para a IA ficar muito contextual e gerar uma estratégia contextual e nada genérico. Entende por que prompt não funciona? Porque seria praticamente impossível colocar todas essas informações dentro de um prompt. Então, a gente quebra essa tarefa em vários blocos, com vários agentes diferentes, levando a informação que um gerou para o outro, para que a gente consiga, então, ter esse contexto muito grande e gerar uma estratégia muito bem alinhada com, de fato, é a gente, o nosso projeto ou o nosso cliente. Bom, aí, outra coisa fundamental que vocês têm que entender é que isso aqui é o momento a fase de usar a inteligência artificial. Mas o nosso método, ele não consiste só em usar a inteligência artificial, ele tem outras camadas. E é justamente o que eu quero mostrar para vocês aqui nos momentos do nosso método, que forma a estrutura técnica e ferramental. Então é o seguinte, o nosso método, ele tem 4 momentos, tá? O primeiro momento é a criação de inputs. Então, o que a gente vai fazer na criação de inputs? A gente vai gerar informações, vamos gerar documentos, organizar documentos que vão servir como entrada, como informações de entrada para a gente usar nas inteligências artificiais e, baseado nisso, ela trabalhar e gerar outras informações para a gente. Então, a criação dos inputs ela vai acontecer de 2 formas. Com IA, a gente vai usar a IA para gerar inputs, que são documentos intermediários, que a gente vai precisar criar para usar em outra inteligência artificial. Vou te dar um exemplo. Para a gente fazer a pesquisa da concorrência com inteligência artificial, existe uma série de documentos que a gente precisa criar para que a IA consiga fazer uma pesquisa de concorrência bem feita. E esses documentos, a gente não vai usar eles na estratégia. Eles são documentos que a gente vai simplesmente descartar depois de colocar na IA. Ou seja, são os inputs. Porque não é um final, né? Não é um passo da estratégia. É algo intermediário, é um input que a gente vai usar para gerar um output. Então, a gente vai usar a IA propriamente para gerar muitos desses inputs, mas a gente tem alguns inputs que a gente vai ter que gerar manualmente, ou seja, manualmente ter que estar criando esses inputs. O segundo momento é justamente a geração de outputs. Então, é depois que eu coloquei esses inputs dentro da inteligência artificial, a IA trabalhou e daí ela me retornou a pesquisa da concorrência, o perfil das personas, a jornada de compra, enfim, qualquer um dos passos da estratégia que a gente esteja trabalhando. Depois, o terceiro momento é a organização dos outputs. O que significa isso? Quando a gente gera um output na IA, quando a gente, por exemplo, pede para o ChatGPT assim, faz a pesquisa de concorrência para mim e ele faz a pesquisa de concorrência da minha estratégia. O que acontece? Eu tenho essa concorrência, essa pesquisa de concorrência dentro do meu ChatGPT. Só que eu preciso tirar ela de dentro do ChatGPT para usar, para conseguir, enfim, ter ali a minha estratégia consolidada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses outputs que a IA me deu e eu tenho que organizar elas de uma forma lógica. Ou seja, organizar numa pasta, organizar num documento, enfim, eu preciso organizar esses outputs. Então, no nosso método, a gente vai fazer a organização desses outputs
no Notion. Então a gente vai organizando tudo que a IA for gerando dentro do Notion. Depois eu mostro a ferramenta para vocês. Então tudo que a IA for gerar para a gente vai pegar e vai colocar dentro do Notion para ficar organizadinho certinho, porque lá dentro do ChatGPT, que é a ferramenta que a gente vai usar, é caos, né? É muito ruim tu procurar as informações. Então a gente sempre tira e coloca no ambiente seguro e organizado, que vai ser o Notion. Por quê? Porque a gente quer ter isso de forma acessível e organizada, porque a gente vai fazer uma consulta constante dessa informação. Então, a gente tem que estar sempre num lugar onde seja fácil a consulta. Por isso que a gente organiza dentro do Notion. E o quarto momento é a coleta de outcomes. O que seria o outcome? O outcome seria algo como o resultado ou o desfecho. E o outcome, em português, é a união dos inputs que vão gerar outputs e, por último, vão gerar outcomes, resultados. Então, a coleção de outputs, elas vão gerar um desfecho, elas vão gerar um resultado final. Por exemplo, a coletânea de outputs da estratégia de conteúdo, então cada um dos passos da estratégia de conteúdo, que é um output que eu gerei a partir de inputs, elas vão gerar um outcome, que é a minha estratégia de conteúdo. Então eu vou usar vários inputs diferentes para criar os outputs, que são cada um dos passos da minha estratégia, e esse conjunto de outputs, eles são os meus outcomes, são os desfechos. Então o que acontece? Depois de gerar os meus outputs e organizar eles no Notion, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses outputs, colocar eles todos juntos num documento ou num lugar, para que eles fiquem unificados no formato de uma estratégia de conteúdo, e com isso dar a vida à minha estratégia de conteúdo. Ou seja, coletar o meu outcome, coletar o meu desfecho, ter ali o resultado final nas minhas mãos. E a ferramenta que a gente vai usar aqui no nosso método é o mapa de conteúdo. Então é isso, gente. A gente cria inputs com IA ou manualmente, joga esses inputs dentro dos nossos agentes, para que o nosso agente consiga gerar os outputs. A gente pega esses outputs, organiza ele no Notion, e depois de ter organizado todos os outputs, a gente simplesmente carrega eles para dentro do mapa de conteúdo, ou se você não for usar o mapa de conteúdo para uma planilha, para um documento, eu recomendo fortemente que você use o mapa de conteúdo, porque fica muito melhor a estratégia lá dentro. Enfim, você vai carregar para dentro do mapa de conteúdo e vai ter a sua estratégia pronta, ou seja, o seu outcome. Agora, como que a gente vai usar a inteligência artificial aqui nesse método? Bom, a ferramenta que a gente vai usar, como eu já dei um spoiler, vai ser o ChatGPT. E talvez você me pergunte, mas não tem ferramentas melhores que o ChatGPT? Eu não vou dizer que sim nem que não, porque do uso constante de IA, eu observo que existem IAs para propósitos específicos. Então, por exemplo, o ChatGPT vai ser melhor em determinada coisa, o Claude vai ser melhor em determinada coisa, o Gemini vai ser melhor em determinada coisa. Eu não diria que existe uma IA que é melhor ou pior. Elas são boas em casos específicos, para funções específicas. Obviamente, eu acredito que o ChatGPT seja a que tem uma performance melhor. Eu acredito que seja uma IA generalista, porque ela performa, ela faz tudo muito bem. Então a gente vai acabar usando só o ChatGPT, porque é para simplificar. Eu poderia aqui colocar um ecossistema gigantesco de ferramentas, a gente poderia usar o Claude, o Manus, o Gemini, o DeepSeek, o Perplexity para coisas diferentes dentro da estratégia, mas isso só ia complicar o processo, então ia ficar mais demorado, ia ter mais fricção e também ia ser um custo desnecessário, porque ia ter que assinar e investir em várias ferramentas. Então eu quis manter aqui o mais simples possível. Por isso que a gente vai usar só o ChatGPT, que eu acho sim que ela é a melhor em termos gerais, em termos de conseguir desempenhar bem na maioria das tarefas. Eu acredito que o ChatGPT ele leva o troféu. E dentro do ChatGPT, a gente vai usar duas funcionalidades. Então, assim, não, a gente não vai mandar um promptzinho num chat qualquer e ele vai nos gerar um resultado. Não. A gente vai usar o Customs, então a gente vai ter os nossos próprios GPTs para criar estratégia de conteúdo e, felizmente, você não vai precisar criar os seus próprios ChatGPT. Na parte da produção de conteúdo, você vai criar os seus próprios ChatGPTs, por questões de privacidade, por questões de comodidade, enfim, você vai entender lá no módulo de produção de conteúdo. Então você vai ter que criar os seus próprios ChatGPT, mas pelo menos vai criar uma vez e está pronto aquele GPT, pode usar ele pro resto da vida. Mas na estratégia você não vai precisar criar os seus próprios ChatGPTs,
Porque o uso é bem mais pontual do que o uso da produção de conteúdo. Então aqui a gente vai disponibilizar já para você pronto um chat GPT com todas as informações, enfim, treinado para criar cada um dos passos da estratégia. Então só vai acessar o link e usar. Então a nossa ferramenta principal vai ser o Customs, que são os famosos agentes, né? Você provavelmente já ouviu esse nome, mas são os famosos agentes, que eles já estão ali treinados e, enfim, com documentos e com prompts e com todas as informações certinhas para desempenhar uma função específica. Então, tu não precisa ficar criando do zero e ficar se preocupando com isso. E a segunda função que a gente vai usar é o Deep Research. Então, o Deep Research ele é uma função de investigação dentro do ChatGPT que ele te ajuda basicamente a fazer uma pesquisa profunda. Então, a IA ela assume um outro modo de pensar, ela consegue interpretar uma janela de contexto maior no Deep Research, ela consegue ter acesso a mais informações do que o agente comum, ela procura, vasculha mais amplamente o banco de dados dela para gerar as informações para a gente. Então é um modo muito poderoso. Aqui a gente tem um limite de uso mensal do Deep Research, mas é um limite bem bom, a gente não usa tantas vezes dentro da estratégia, então dá para criar várias estratégias com o limite que o próprio ChatGPT disponibiliza, beleza? Então aqui, agora, rapidinho, eu quero mostrar, talvez você conheça, talvez não, mas eu quero te mostrar onde isso fica dentro do ChatGPT e como é que é a funcionalidade disso dentro do GPT. Então é o seguinte, primeiro começando pelos customs. Então, aqui do lado, vocês vão ver que vai ter vários loginhos, né? Então, aqui tem o Sora, aqui tem a minha galeria, né? Que são as fotos que eu gerei com o ChatGPT. Mas, por exemplo, se eu vim aqui em explorar GPTs, eu vou ter a galeria de agentes de GPT Customs que tem ali publicamente disponível dentro do ChatGPT. Então, por exemplo, deixa eu pegar um aleatório aqui e deixa eu usar ele só para vocês verem o que acontece quando eu uso. Quando eu inicio um chat no GPT personalizado, então vou botar assim, oi. Coloquei esse início, o que aconteceu? Primeiro, criou um chat novo. Então, quando a gente usa um agente, funciona como um chat comum. Então, ele cria um chat novo, só que ele está usando as informações daquele agente. E imediatamente, depois que eu clico aqui para botar oi, você vai ver que esse agente ele já fica aqui, fixado na minha barra lateral. Então, ele está aqui fixadinho, write for me. E eu posso vir aqui e colocar, manter na barra lateral, daí para sempre ele vai ficar aqui, ou eu posso ocultar da barra lateral e ele vai sair. Mas e o que acontece? Eu criei um chat usando esse agente. Se eu criar outro chat, é outro chat. Coloquei, é outro chat. Agora, aquele chat para sempre vai ser com esse agente. Então ela vai usar esse agente aqui, beleza? O que vai acontecer? Tu vai receber o link de diversos agentes de estratégia e tu vai poder fixar eles e todos os agentes de estratégia ficarem fixados aqui. Mas como é que funciona? Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui, se eu vir aqui em meus GPTs, tem todos os GPTs que a gente criou. Então aqui tem os nossos GPTs de estratégia. Eles não estão todos aqui nessa conta, mas tem aqui alguns já que é o que a gente vai usar em primeira mão. Então o que a gente tem aqui? A gente tem vários GPTs. Se eu vir aqui em editar o GPT, aparece toda a configuração, né, do meu chat GPT. Então, uma descrição, o nome, o prompt que ele tem, as informações que ele processa, enfim. Aí existe toda a configuração do chat. Mas vocês não vão ter que se preocupar com isso aqui, só quando vocês forem criar, mas isso é mais para frente, porque vocês vão só acessar esse link e usar feliz e contente. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou só pegar esse chat GPT aqui e colocar o Oi, que é o agente de estratégias digitais. O que vai fazer? Ele vai gerar. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir e fixar. Se eu manter isso aqui na barra lateral, ele vai ficar aqui. E daí todos os agentes que eu for usando, eles vão ficar fixados aqui nessa barra lateral. Beleza? Então é bem interessante. Aí a gente tem o Deep Research. O Deep Research ele é muito fácil de usar. É simplesmente a gente vai colocar um prompt dentro do ChatGPT e vamos colocar em investigar. E nisso que a gente colocar em investigar, a IA ela vai fazer uma investigação profunda. Eu não vou gastar aqui os meus créditos, porque depois vocês vão ver na prática isso. Então não vou gastar aqui mostrando como que funciona, porque a gente vai ver na prática ele funcionando. Mas aqui é só clicar em investigar e ele vai fazer uma investigação. Então aqui, por exemplo, eu tenho 21 créditos restantes até dia 31 de maio. Então até o fim do mês eu tenho 21 créditos. Interessante. E daí eu vou usar todos os meus, toda essa função aqui para fazer as pesquisas profundas. Então, basicamente, essa é a estrutura. Deixa eu arquivar aqui os meus chats, porque daí quando a gente começar a usar, fica
fica limpinho ali, né? Não fica bugado. Eu gosto de manter as coisas mais clean possível. Cadê você? Aqui, ó. Geral. Arquivar todos os chats. Isso aqui é legal, porque daí todos os chats eles somem, isso é muito bom. Beleza? Então é isso. Aí deixa eu voltar para cá. Então, basicamente, esse vai ser o nosso acervo de A, a nossa ferramenta e as funcionalidades da ferramenta. Agora, como que vai funcionar o nosso método na risca, né? Como é que ele vai funcionar na prática, em cada um dos passos da estratégia? É o que eu quero mostrar aqui com o método. Então, eu quero dar um overview para vocês do nosso método, de fato, como que ele se concatena em cada um dos passos da estratégia. Ponto muito importante. Quando vocês verem aqui esses logozinhos, então, aqui tem um robozinho, aqui tem, vamos pegar outros logos aqui, aqui tem uma lupinha e aqui tem uma mãozinha. Então, quando vocês verem esses três elementinhos aqui, esses três loguinhos, esses três ícones, eles significam algo. Então, quando a gente tem um robozinho, significa que aquele passo ou aquele subpasso, ele é um agente. Ou seja, tem um agente para fazer aquilo. Quando tem a lupinha, ou seja, quando tem essa lupinha, significa que não tem um agente, no entanto, a gente vai executar aquele passo ou aquele subpasso com o Deep Research. E quando tem a mãozinha, deixa eu pegar a mãozinha aqui, já estou dando spoiler para vocês, né, de todo o método. Quando tem a mãozinha, ó, tá aqui a mãozinha, significa que a gente vai fazer isso aqui manualmente, beleza? Então, só para vocês entenderem a legenda. Então aqui o passo 1 é definir os objetivos do projeto. Então aqui a gente tem um agente para definir os objetivos do projeto. E os passos aqui é muito simples. Essa IA, ela primeiro faz uma investigação com a gente, nos fazendo alguma pergunta sobre o nosso projeto ou o projeto do cliente. E baseado nessa investigação que ela faz, ela une todos os pontos seguindo a nossa framework de definição de objetivos, que segue o SMART, divide os objetivos entre os KPIs, os numéricos, enfim, segue toda a metodologia para dar para a gente os objetivos primários e secundários. Com os objetivos em mãos, a gente vai jogar ele dentro do nosso GPT, que a gente tem um agente que define os DNAs, e baseado nisso, o agente vai definir o DNA do nosso projeto. Então aqui, esse agente ele vai operar em duas etapas. Primeiro, ele vai definir o DNA do especialista ou o DNA da empresa. Então ele vai definir esses dois DNAs, fazendo perguntas para a gente, que a gente pode, se a gente estiver produzindo para um terceiro, uma estratégia para um cliente, a gente pode mandar essas perguntas para ele ou responder com ele, mas se for uma estratégia para a gente ficar muito mais fácil, a gente só grava um áudio para o ChatGPT, transcreve e usa, então é muito prático mesmo, e baseado na concatenação desses dois DNAs, a IA vai gerar o DNA do conteúdo, esse mesmo agente vai gerar o DNA do conteúdo, com todos os elementos do DNA. E o próximo passo é a gente preencher o manual do tom de voz, ou seja, a gente vai simplesmente criar o manual do tom de voz, que ele faz parte do DNA, né? A gente vai criar um manual do tom de voz, tem um agente que cria todo o manual do tom de voz com base em textos nossos. O terceiro passo é definir a concorrência. Então aqui a gente tem uma série de agentes para definir a concorrência, né, do nosso projeto. Então é um passo bem completo. Então primeiro a gente define os termos do projeto, vocês vão entender isso depois, isso aqui são aqueles passos intermediários que a gente precisa fazer para conseguir que a IA performe bem. Então a gente tem um agente para definir os termos do projeto, um agente para definir os critérios da concorrência, ou seja, o que faz um concorrente ser concorrente. Aí a gente junta essas duas informações para pesquisar e criar uma lista dos concorrentes, filtrado nos três tipos de concorrentes. A gente pega essa lista e coloca dentro de uma IA com Deep Research para ela fazer uma análise detalhada de cada um desses concorrentes. E daí a gente pega essa análise e coloca num agente. Aqui até esqueci de colocar a setinha. A gente coloca no outro agente essa análise da concorrência junto com uma análise do projeto do nosso cliente e ela gera a análise SWOT do projeto. Beleza. Aí, o quarto passo é a persona. Aqui a gente tem que fazer 3 passos intermediários manuais. Então, a pesquisa de palavras-chave, os relatos de campo e os formulários com a persona. E a gente vai jogar todas essas informações dentro do GPT. E o GPT automaticamente, um agente munido de todos esses inputs, vai gerar o perfil de persona. O passo 5 da jornada de compra, e obviamente todos esses passos aqui, a gente usa as informações geradas no passo anterior para gerar o próximo passo. Então a persona vai levar em consideração todos os passos, tudo que a gente gerou nos passos anteriores.
Bom, aí tem a jornada de compra. A jornada de compra existem duas etapas. Primeiro, a gente faz uma análise da jornada dos nossos concorrentes usando Deep Research e a gente joga essa análise da jornada dentro de um agente que a gente treinou com as informações da estratégia para ela desenhar a nossa jornada de compra. Bom, aí depois de fazer isso, a gente pega essa jornada de compra e coloca no agente de canais digitais para a gente ter justamente o passo 6, que são a definição dos canais. Então esse agente ele vai atuar de uma maneira bem interessante. Primeiro ele vai definir quais são os canais necessários com base na jornada de compra, vai desenhar uma estratégia específica para cada um desses canais, depois ele vai definir as ações que são necessárias, porque dentro de uma estratégia digital existem ações que a gente implementa em cada um dos canais. Por exemplo, campanha de conversão, campanha de captação de lead e assim por diante. Ele vai definir quais ações a gente precisa implementar, ações de marketing, e ele vai fazer a estratégia dessas ações. Então, o GPT bem completo. Com isso, a gente vai para as linhas editoriais. Então, a gente usa todas as informações anteriores para definir as linhas editoriais do projeto. Então, ele vai dividir essas linhas editoriais, vai definir os assuntos dessas linhas editoriais, né? Quais assuntos que vão ter nessas linhas editoriais, os temas e os tópicos de cada uma das linhas editoriais. O próximo passo, ele concatena as linhas editoriais com as outras informações do projeto para criar o funil do conteúdo. Então, ele mostra quando que essas linhas editoriais têm que ser usadas e como em cada uma das etapas do funil, topo, meio e fundo, dando uma visão geral de como tem que ser o nosso funil de conteúdo, nossa produção de conteúdo, para que a gente consiga levar os nossos seguidores do topo do funil até o fundo do funil, para eles se tornarem nossos clientes. Aí, o nono passo é a linguagem, onde a gente define a linguagem visual. Por quê? Porque a linguagem falada que vocês viram ali no módulo de estratégia, ela já foi definida. Ela já foi definida onde? No DNA. Então, toda aquela parte do tom de voz, deixa eu pegar aqui no DNA, é a nossa linguagem falada. E agora falta a gente definir a linguagem visual. É justamente o que a gente vai fazer com o GPT-9 e unindo as duas informações, a gente tem a linguagem. Então, a gente é um agente bem simples, onde a gente mune ele com algumas informações da nossa estratégia e ele define a linguagem. Depois, então, a gente parte para análise, ou seja, para análise de resultados. Esse agente ele vai servir tanto para a gente fazer a análise da estratégia, com base nos conteúdos que a gente já tem, ou nos conteúdos que o nosso cliente já tem, e ele vai servir também numa base recorrente, para a gente estar sempre munindo ele de conteúdos, de relatórios, e ele analisar esses relatórios para a gente. Então aqui tem duas etapas. Primeiro, a gente vai gerar o relatório de métricas, que eu vou mostrar para vocês como, e depois a gente vai analisar essas métricas. E daí a gente tem os passos extras, que é a continuidade disso. Então são os pós 10 passos da estratégia, que é criar o calendário de conteúdo. Geralmente o nosso padrão aqui na Like, a gente gera um calendário de conteúdo que vai de 3 a 6 meses de conteúdo junto com a estratégia, para quem a gente vende executar, e você pode querer fazer isso. Se você estiver fazendo para os seus clientes, você pode querer agregar esse calendário. Se você estiver fazendo para você, é interessante criar esse calendário já de vários meses, porque você não se preocupa mais com isso depois. Então você meio que só começa a produzir. As ideias estão todas lá. Então a gente consegue gerar um calendário de conteúdo com IA e colocar isso dentro do Notion, é bem interessante, vou mostrar como. Então a gente tem um agente treinado para isso. A gente cria uma linha do tempo da estratégia, que é basicamente um cronograma de como que a gente vai fazer todas as implementações que a gente quer fazer dentro da estratégia. Também tem um agente que nos ajuda a criar isso. E por último, a gente tem o passo de revisão da estratégia. Então, se você estiver vendendo a estratégia para um terceiro, para um cliente, você tem que revisar ela antes de apresentar, né? Tem que ver se está tudo certo em português, todas as informações estão certinhas, a formatação, enfim. E tem um agente que ajuda a fazer essa revisão. Então, basicamente, esse é o geral, esse é o overview do nosso método, vários passos aqui, mas vocês vão ver que é tudo bem gerenciável. E a gente vai ter, como eu falei, vários agentes e várias funções para cada um desses passos, e eu quero mostrar isso para vocês agora. Então, essa é a ferramenta que vocês vão ter acesso, que eu vou mostrar para vocês em breve, mas agora eu quero focar só nos agentes. Então, aqui tem todos os agentes que a gente vai usar para conseguir criar a estratégia. Então, no total, são 20 agentes. Óbvio, nem tudo aqui é agente, algumas coisas elas são, como eu falei, o Deep Research, então a gente vai enviar um pequeno prompt para a IA fazer essa pesquisa profunda, mas aqui a gente tem todos os nossos passos da estratégia, nosso processo transformado em agentes. Então aqui tem a IA de objetivo do projeto, então aqui tem todas as informações a respeito daquela inteligência artificial, tem a IA do DNA, do tom de voz,
dos termos do projeto, enfim, todos aqueles passos da estratégia estão aqui dentro. Então, até aqui, se a gente pegar, deixa eu fazer uma divisão aqui, só para vocês verem, ficar mais ilustrado. Se eu dividir isso aqui em etapas, ó, vocês vão ver, deixa eu colocar em ordem alfabética. Aí, ó. Vocês vão ver aqui, então, que a gente tem vários agentes para cada um das etapas da estratégia. Então, aqui, objetivos do projeto. Temos um agente para os objetivos do projeto, 2 agentes para o DNA. Então, ali, o agente que define os DNAs e depois o agente que define o tom de voz. Temos 5 agentes para fase da concorrência. Então, teremos os agentes que definem os termos do projeto, os critérios de concorrentes, e depois, baseada nessas 2 informações, faz a pesquisa da concorrência, e baseada na pesquisa da concorrência, então, o agente que faz a análise da concorrência, e baseado em todas essas informações, o agente que faz a análise SWOT do nosso projeto, e tem a SWOT definida. Aí a gente tem os agentes que fazem a definição das personas, o agente da jornada de compra, então tem o agente que faz a análise da jornada de compra do concorrente e o agente que mapeia a nossa jornada de compra com base nessa análise e com base na nossa estratégia. Temos os agentes que definem os canais digitais que vão ser usados e as estratégias digitais que vão ser adotadas dentro desses canais. Temos os agentes que definem as linhas editoriais, o agente do funil de conteúdo, o agente da linguagem, o agente da análise de resultado e os agentes extras, que é o do calendário de conteúdo, o da linha do tempo e o da revisão da estratégia. Então, como vocês viram aqui, tem todo esse processo aqui, todo esse método, tem os agentes ali dentro já divididinho e organizado para você, beleza? Então é isso, a aulinha mais longa introdutória, mas é importante a gente dominar os princípios, porque não há nada nesse mundo além dos princípios, tudo deriva dos princípios, então por que não dominar os princípios? E agora você dominou o princípio do método e com certeza isso vai te ajudar para entender melhor o método ao longo das próximas aulas, beleza? Então é isso, bora para as próximas aulas.